Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje então nós vamos falar sobre uma questão de fórum e atividade avaliativa da disciplina número 3 do Mais Saúde com a gente. Então, bora pro vídeo! Bom pessoal, antes de iniciar então aqueles recadinhos básicos, é possível se inscrever no canal e deixar o like, isso vai ajudar bastante. A gente tem feito essa série de vídeos aqui sobre as disciplinas do curso para estar ajudando vocês a ter uma melhor interação com o curso, né? E muitas vezes a entender o que eles estão nos solicitando para ser feito. Então eu estou aqui na página do curso, onde eu vou entrar aqui na questão de cursos, vou selecionar o curso do Mais Saúde com a gente, né? Então a gente vai ter aqui, ó, que a partir das 8 horas da manhã de terça-feira, né? No caso hoje é 19 de novembro, entrou a terceira disciplina. E a gente pode estar clicando aqui nela e vai estar percebendo algumas questões diferentes. Podemos perceber o quê? Nós temos duas teleaulas, que é a teleaula 3 e a teleaula 4, a aula interativa, o material complementar, e-book, o fórum, e aí nós temos uma novidade que é a enquete de perfil, que nós vamos fazer um vídeo depois, e a atividade avaliativa. Então nós vamos falar hoje sobre o fórum e a atividade avaliativa. No fórum, então, a gente pode perceber que o título é O que eu vejo sobre rede de atenção em saúde, né, as famosas RAS, na rotina do trabalho. Então eu vou clicar aqui em participar, vai ter aqui as informações, ó, o mesmo título que estava ali. Ao longo da disciplina foram apresentados os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, né, o SUS, o Plano Nacional de Atenção Básica, né, que é a PNAB, e os modelos de atenção saúde e a Política Nacional de Vigilância em Saúde, e a Rede de Atenção em Saúde, conhecida como RAS. E aí nesse fórum, então, eles querem que eles nos convidam então a descrever uma ação de rotina como agente de saúde que ilustre o cuidado com a RAS e a questão também do papel do ACS nesse contexto. Aí cada um vai ter uma questão um pouquinho diferente para estar respondendo. Então o título a questão que eles querem no caso no fórum, conte sobre atividades de saúde que estejam relacionadas ao trabalho na RAS. Por exemplo, você participa de discussões de casos na equipe, pensando em encaminhamentos para outros serviços de RAS? Você conhece a RAS do seu município? Quais pontos do cuidado em rede no seu município que você considera frágeis? Faltam especialidades, por exemplo. Desejamos um ótimo trabalho a todos vocês. Então, basicamente, o que eles estão nos solicitando aqui para estar sendo feito? Eles querem que a gente faça um relato sobre essa questão da nossa atuação em relação à RAS, né? A Rede de Atenção em Saúde. A gente pode estar fazendo o quê? Por exemplo, aqui, ele pergunta se a gente participa de discussão de casos na equipe. Você pode colocar que se você participa de reunião de equipe ou não. Por exemplo, aqui na minha cidade, no meu posto de saúde, nós temos reuniões semanais. Então, toda semana nós nos reunimos os ACS, a técnica de enfermagem, a enfermeira, o residente e às vezes o médico, né? O médico às vezes não consegue participar muito por causa que ele tem que estar fazendo os atendimentos que tem dentro da própria unidade. Mas o residente também já é médico formado, né? Está fazendo só o período da residência ali em saúde da família, ele está nos atendendo ali. E o que acontece? Por exemplo, a gente passa a semana toda fazendo as visitas e alguns casos a gente passa para eles, né? Outros casos a gente resolve só com a enfermeira ou só com a técnica, mas como se a gente tivesse, por exemplo, uma pessoa que mudou-se para a minha região, né? Fiz o cadastro dela, conversei com ela, descobri que é uma pessoa que é hipertensa, que é diabética, mas que não faz controle nenhum, que muito seguido ele tem problemas de ser locomovido até um hospital, porque a diabetes dele está em 400, 500, às vezes até 600, ou muitas vezes até ele vai para um atendimento mais complexo, porque a diabetes dele, a glicose dele caiu muito, está em 60, 80, então ele é um paciente que é completamente descompensado. A gente precisa ter uma atenção maior com ele. E aí a gente acaba discutindo essa questão em reunião de equipe. A gente passa a ter então um atendimento muito mais próximo dele aqui junto conosco. Então a gente marca uma consulta, traz ele para essa consulta, faz um acompanhamento, pede os exames. Por exemplo, nos exames deu alteração cardíaca. A gente passa então e encaminha ele para um atendimento especializado, que faz parte da rede de atenção em saúde. Então a gente vai encaminhar para um cardiologista. Aí ele é chamado pelo cardiologista, faz uma série de exames lá e depois retorna com as orientações do cardiologista para a unidade básica de saúde, onde ele vai ser atendido. E aí ele segue o seu acompanhamento, tanto na atenção especializada como na atenção básica.
e ele passa a ter esse tipo de cuidado. Aí ele pergunta se você conhece então essa rede de atenção em saúde na sua cidade, né? Então é a rede de atenção primária, que são as unidades básicas, aí tem as redes de atenção que são os pronto-socorro, a questão da UPA, os atendimentos especializados que são multidisciplinares ou interdisciplinares. No caso, por exemplo, seguindo no exemplo do senhor que é hipertenso diabético, nós temos aqui na unidade uma equipe multidisciplinar focada em saúde do idoso, que aí temos na equipe uma enfermeira, né, para fazer uma realização de curativos e informações sobre alguns aspectos importantes em relação à saúde. Nós temos uma psicóloga que vai conversar com esses pacientes sobre como está a sua saúde mental, uma questão de quadro depressivo. Nós temos uma farmacêutica, um farmacêutico, que vai na casa e muitas vezes ajuda os familiares a organizar aquelas caixinhas, né? Por exemplo, a pessoa é analfabeta, não sabe ali identificar qual é o remédio que ela tem que estar tomando. O farmacêutico vai na casa, desenha uma figura de um sol, né? Para dizer que ele tem que tomar quando o dia está nascendo, ou desenha o formato de uma lua ou estrelas, que é para quando está de noite, e deixa na caixinha para o paciente poder estar observando. Tem também a questão de um fisioterapeuta que vai na casa ou a pessoa se desloca até a unidade básica de saúde para passar por uma questão de exercícios. No caso aí é um paciente que teve AVC e aí ele precisa fazer a fisioterapia para reativar alguma questão muscular ou celular do corpo dele, né? Por exemplo, perdeu o movimento da mão ou está com dificuldade de locomoção, aí faz essa série de exercícios. Então são esses tipos de atendimentos que a gente tem. Então, basicamente, e o fórum também pergunta se tem alguma questão que você considera frágil no seu município. A gente pode dar um exemplo aqui, que a nossa principal fragilidade nas redes de atenção em saúde são a questão propriamente de dificuldade de acesso. A cidade aqui está enfrentando um problema que é demoras muito significativas para consulta de relações de especialidades. Por exemplo, o urologista está levando de 1 a 3 anos para ser chamado. Se a pessoa tiver relativamente sorte, ela pode ser chamada em 1 ano. Claro que não é sorte, né? São questões de complexidade e urgência. Quanto mais urgência, menos tempo. Mas, por exemplo, o senhorzinho ali que era hipertenso e diabético, no caso que a gente estava conversando, vai que ele descobriu que ele está começando a ter um problema de próstata. E aí ele é encaminhado para o urologista. Só que o urologista leva 3 anos para chamar ele. E nesses 3 anos ele teve uma questão de agravo significativo nessa questão da próstata, que era só uma questão de um desconforto ou algum problema que ele poderia ter e se transformou numa questão de câncer. Então a gente tem essa fragilidade aqui na cidade em relação a esse tipo. Ou a fragilidade pode ser que o seu posto de saúde não tem um médico, que a sua equipe não tem uma enfermeira, que a sua unidade básica de saúde não tem geladeira para aplicar a vacinação. São fragilidades que você identifica na sua cidade nessa questão de rede de atenção em saúde. Então, basicamente, o que o fórum quer que a gente realize é um relato, então, falando se a gente participa desse tipo de discussão de casos em equipe, se a gente sabe para que serviços o paciente precisa ser encaminhado, né? Se a gente conhece essa rede de atenção do nosso município e quais pontos que a gente tem que ter nesse cuidado em rede, fragilidade e tudo. Então, a gente pode fazer um relato, como eu estava falando aqui, do senhorzinho, por exemplo, que fiquei um determinado cidadão, né, um senhor de idade que era hipertenso diabético, eu fiz o chamamento para ele vir na unidade, né, ele passou por uma consulta aqui, fez os exames, depois foi encaminhado para o especialista, fez um acompanhamento lá, retornou para a unidade, onde a gente continuou nosso atendimento, passou por uma questão de colocar eles em outros tipos de atividade e atendimentos de saúde, como uma equipe multidisciplinar ou uma equipe intersetorial. Então, basicamente, o fórum quer que a gente relate essas questões de como é que é a nossa rotina de trabalho em determinados casos. Aí você pode dar um exemplo de diabético, hipertenso, questão de vacinação ou violência contra a mulher. Por exemplo, o determinada casa passou por um processo de violência doméstica, a mulher foi agredida. Para onde encaminhar essa mulher? Tem um atendimento de saúde mental específico na cidade para tratar uma mulher que é agredida? Tem algum órgão específico que trate essa questão da saúde? Como é que o posto vai fazer esse acompanhamento? Então, é basicamente fazer essa questão de relacionar o nosso trabalho com essa questão da rede de atenção em saúde. Outra parte do processo que a gente tem, então, atividade avaliativa, que a gente desce aqui embaixo, então, e clica na atividade avaliativa, clica aqui em responder, e são aquelas 5 tradicionais perguntas que eles nos passam, então. E aqui a gente vai estar respondendo, então, sobre as conferências nacionais de saúde e a construção do SUS.
Lembrando, pessoal, que para responder a atividade é importante assistir a teleaula, fazer a aula interativa e ler o material complementar e o e-book, né? Mais o e-book e preferência em relação ao material complementar, porque essa questão de conferências nacionais de saúde vai estar na aula informativa, então é uma pergunta que saiu dali. Aí ele quer saber o que é correto. Ele dá as alternativas A, onde o objetivo da Conferência Nacional de Saúde é rever o financiamento do SUS e são espaços únicos dos representantes partidários do país. A B, que são reuniões em que acontecem rotineiramente nas equipes de saúde e por isso fortalecem o SUS. C, são espaços amplos e democráticos voltados para a discussão e articulação de propostas e estratégias de organização, avaliação das políticas de saúde e proposição de diretrizes coletivas. A D, que são conferências nacionais de saúde, são importantes para garantir as decisões tomadas pelos gestores sem participação popular, ou todas as alternativas estão corretas. Aqui a gente pode estar percebendo que a alternativa correta vai ser a letra C. Por quê? São espaços amplos e democráticos? Sim, são locais que a gente pode estar tendo representantes da comunidade, representantes das cidades, dos estados, da União, então são questões que são importantes. Vai ter uma discussão e uma articulação de propostas e estratégias de organização? Com certeza vai ter. Vai ter uma questão de avaliação de políticas e proposição de diretrizes coletivas? Certamente, porque não adianta a gente ter uma saúde pública voltada para determinada questão e aquilo não está funcionando. Então vai ser feita essa avaliação em relação aos outros fatores. Por que não é a A? Porque elas têm o objetivo de falar sobre financiamento do SUS? Não, isso fica também a critério deles, mas voltado a outros fatores também. Outros lugares precisam falar sobre isso. O Ministério que decide muito mais essa questão do funcionamento do SUS. E são espaços unicamente, pessoal, sempre que tiver palavras que são muito fortes, como unicamente, somente, apenas, já pode estar observando que é uma questão que está errada. A B, são reuniões que acontecem rotineiramente nas equipes de saúde? Não, não é em relação a equipes de saúde. É uma parte muito mais complexa, porque são conferências nacionais, então envolve muito mais pessoas que a equipe. As conferências nacionais são importantes para garantir as decisões tomadas pelos gestores sem participação popular. Outra palavra forte, sem participação. Não tem a participação popular. E como a gente pode perceber, não estão todas certas, porque a B e a D estão erradas. Então a resposta certa é a letra C. Na alternativa, na pergunta número 2, quer saber qual é a alternativa correta. São princípios doutrinários do SUS. A gente percebeu isso na teleaula ali. Generosidade, empatia e universalidade. Equidade, integralidade e universalidade. Integralidade, assistencialismo e voluntariado. Igualdade, fraternidade e universalidade. Ou nenhuma das alternativas anteriores. A resposta certa é a letra B. Por que a gente trouxe então aquela questão de equidade? Porque antes o SUS não era para todo mundo. Então, ele era para algumas pessoas e de uma forma não tão atenciosa como ela é agora. A gente tem uma questão de integralidade, porque interliga vários setores diferentes, como a gente pode perceber na teleaula, e universalidade, porque ele foi espalhado para todos. Não é, porque não é uma questão de generosidade, né? Por questão de empatia até pode ser, mas não tem todas as respostas certas. Aqui não é uma questão de assistencialismo, é uma questão de atendimento mesmo. A D, na verdade, porque não tem uma questão de fraternidade, né? Fraternidade é um dos conceitos que tem da Revolução Francesa, que não se encaixa na questão da saúde. E essa aqui não é, porque tem alguma alternativa que está errada. A terceira, então, fala sobre a atenção primária de saúde e o que é correto afirmar em relação a ela. E aí traz que deve garantir o acesso universal e em tempo oportuno ao usuário. Tá certo, a gente tem que ter esse acesso universal, porque a gente viu que a universalidade é um dos fatores. Deve ser responsável por coordenar o cuidado dos usuários e seu percurso pelos diversos serviços da rede. Tá certo, porque a gente recebe o paciente na UBS, depois encaminha para outro setor, depois ele retorna e é atendido novamente por nós, o ACS faz o acompanhamento. A terceira, deve ofertar o escopo de ações mais amplas possíveis visando o atendimento integral. Tá certo, porque a gente não pode restringir um atendimento de um paciente a um determinado fator. A gente tem que ter uma visão ampla e uma ampla possibilidade para ele ser atendido. Se a UBS não consegue fazer o atendimento de uma forma mais especializada, ele tem que ser encaminhado para algum outro fator ou algum outro local
que consiga estar realizando essa atividade. Deve ser a porta de entrada do SUS e ordenada da rede de atenção à saúde? Com certeza, a gente viu ali numa das videoaulas ali que a entrada do paciente para a saúde, na verdade, é o SUS. Então, todas as respostas estão corretas. Letra E. Na quarta pergunta, temos um seguinte pressuposto de APS, né? Atenção Primária em Saúde e Vigilância em Saúde. Deve-se unir para a adequada identificação de problemas de saúde no território e o planejamento de estratégias de intervenção clínica e sanitária mais efetivas e eficazes. Orienta-se que as atividades específicas dos ACS e ACEs, e aí ele pede para a gente colocar qual é a resposta. Aqui tem toda a questão da pergunta, que elas são bem grandezinhas, mas a gente vai resumir que a resposta correta é a letra C. Por quê? Deve-se realizar atividade de diagnóstico democrático, social, cultural, ambiental, epidemiológico, sanitário do território que atua. É aquela questão que a gente viu no finalzinho da teleaula 4 em relação ao mapa. Todos esses aspectos aqui que são estratificados aqui, o ACS e o ACE fazem observando através da questão do mapa. Isso contribui para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, pois são atribuições comuns a todos os profissionais da equipe, inclusive ao ACS e ao ACE. Por isso que essa é a questão, que é a resposta certa. Que eles querem saber qual é esse pressuposto em relação a esse fator. E aí você pode estar percebendo que as outras alternativas também são grandes, mas elas não são as respostas certas. Porque aqui diz que até fala que tem que se atuar conforme a necessidade do território, sim, mas sem interferir nas atribuições de cada agente, não. A gente pode estar realizando atividades que são mais voltadas para o CE ou para o ACE. Aqui, fala-nos na questão dos princípios do SUS, né? Que se deve evitar realizar atividades conjuntas. Está errado por causa dessa questão. Na D, não devem registrar situações que interferem no curso de doenças. A gente precisa registrar essas informações. E aí não é porque diz que todas as alternativas estão corretas e a gente percebeu que 3 estão erradas, apenas a letra C está certa. E ele quer saber, na quinta pergunta, que é para marcar a alternativa correta, que em 2018 foi instituída então a Política Nacional de Vigilância em Saúde, importante marco para a mudança de paradigma em relação ao modelo de saúde do SUS. Essa política contribui para, e aí ele vai trazer, que é especificar o trabalho dos agentes de saúde nas equipes, especialmente do ACE. A segunda, que é potencializar a integralidade da atenção à saúde, o que pressupõe a inserção de ações de vigilância em todas as instâncias e pontos da rede de atenção à saúde do SUS. A C, que é redefinindo as estratégias e organizações de fluxo de rede de atenção, priorizando a divisão de tarefas entre ACS e ACE. Outra questão que é completamente equivocada, que é priorizando divisão. A gente percebeu que não tem questão de divisão, é unificação, integralidade. Identificar e registrar dados sem a preocupação com medidas de prevenção já está errado. A gente pode perceber que aqui a resposta certa é a B, porque se pisa o quê? Potencializar essa questão de integralidade da saúde, o que pressupõe então a realização dessas ações de vigilância e de todas as instâncias e pontos de atenção da rede de saúde. E aí a gente colocaria aqui em enviar. Pessoal, eu acho que eu achei um grande problema aqui agora, que eu estava respondendo aqui com vocês e vendo as questões, né? E a gente marcou na alternativa 4 a opção C, né? Tá marcadinho aqui, na 4 tá marcado a C. Vou clicar aqui em enviar para você estar observando e ele vai dar uma coisa muito louca, porque ele vai dizer que a resposta a gente acertou 4 de 5, né? E que a resposta número 4 tá errada, não é a resposta C. Tá? Então eu fiquei procurando aqui, mas para mim a resposta certa é a C, tá? Mas a resposta que o sistema está aceitando, na verdade, então a primeira aqui é C, a segunda é B, a terceira está sendo E e a quarta foi E, mas eu acho que tem alguma coisa de errado, por causa que aqui tem informações que são muito contraditórias ao que a pergunta está sendo feita, mas o que aceitou foi a alternativa E, e aqui a 5 é a alternativa B. Eu vou clicar aqui em enviar e ele vai dar que a gente acertou 5 de 5, mas eu ainda acho que a alternativa 4 está errada, que a resposta certa é C, mas vamos esperar para ver se eles vão falar alguma coisa.
Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Ele tratou então sobre a questão do fórum, o que a gente precisa estar respondendo ali, e observamos essa questão aqui da atividade avaliativa, que nos deu um susto preenchendo ela, mas faz parte também, né? Acontece de vez em quando. Então tá, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!